Fala traders, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é um daqueles vídeos que a gente bate um papo, entende mais sobre como está sendo o meu desenvolvimento no mercado. Como vocês podem ver, tem uma operação rolando aqui, ó, no meu lado direito, e a gente vai estar entendendo um pouco mais dos contextos dela, mas o principal ponto de hoje é aquele bate-papo sobre o porquê o stop dói tanto, por que que a gente sente aquela necessidade de recuperar o stop, por que que ela machuca tanto o nosso ego em vez dos ganhos que a gente tem, né? O porquê que o ganho a gente dá menos valor do que as perdas, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Quando a gente está falando de trading em si, o stop faz parte da profissão. E a maioria dos traders não entendem isso. Isso é uma coisa que a maioria dos gurus de internet falam, outros traders, e eu me incluo nisso, tá? Falam bastante sobre esse assunto, que faz parte da profissão, que a gente tem que aceitar, mas não é tão simples assim, todo mundo sabe disso. É difícil você ver ali o seu dinheiro suado, que você trabalha para colocar no mercado e tentar alavancar para mudar de vida, ser jogado pelo ralo, certo? Então, o principal ponto que a gente tem que citar aqui são alguns padrões comportamentais que normalmente se desenvolvem, né, durante o nosso desenvolvimento, e a gente não presta atenção neles e não consegue controlá-los antes de que eles se aflorem de fato, né? Então, o primeiro ponto é a parte do status quo, certo? Que é aquela vontade de manter a sua imagem, é o medo de perder a sua carreira, o medo de perder um relacionamento, ou então a imagem que os outros têm sobre você. E aí você fica aflito durante as operações no mercado e a cada perda aquilo afeta mais o seu ego, que é constantemente inflado por bons trades que nem esse aqui do meu lado direito. Eu mostro aqui porque normalmente minha câmera fica lá em cima do canto superior direito, né? Mas, de fato, é um ótimo trade, como vocês podem ver aí, tá quase atingindo o meu break-even, a gente vai conduzir para o 0 a 0 ao vivo. E o principal ponto é exatamente esse, tá, pessoal? É a gente entender que não importa o que os outros vão dizer de você, não importa o que você acha sobre si mesmo, o que importa de verdade é se você realmente tá apto a fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito. É você abaixar a cabeça ali na frente do mercado, montar uma posição, mesmo que você não se sinta confortável em relação a isso. Eu não tô falando para pegar qualquer trade, tá? Ou pegar trade só por pegar, mas montar posições que tem contexto, mas que você tá aflito por vir por uma sequência de stops, né? Às vezes você toma 2, 3 stops, você já fica chateado, você fica com medo de entrar no próximo trade, mas aí configura exatamente aquilo que tem que configurar e você tem que clicar e tem que entrar, certo? Esse é um dos pontos essenciais para parar de sentir essa dor. Quando você começa a se forçar a não pegar operações por vontade própria, quando você começa a se forçar a pegar a operação por vontade própria, você entende. Por exemplo, as pessoas normalmente entram num efeito psicológico que chama FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, né? De uma oportunidade, de algum negócio. Por exemplo, no trade, é o medo de ficar de fora de uma oportunidade de trade. Então, as pessoas têm medo de não conseguir pegar uma operação, elas buscam resultados, elas buscam pegar trades positivos constantemente, né? Então, que nem um trade desse aqui que tá do meu lado, não é normal, sabe? Normalmente os trades se desenvolvem muito bem ali. Eu costumo pegar trades que vão até 3 vezes o risco no mínimo, mas é muito difícil da gente segurar uma posição. Essa é uma posição de 3 vezes o risco, mas é uma posição gigantesca, como você pode ver aí na tela. Ela tem que se desenvolver muito para atingir o objetivo dela e é difícil a gente montar uma posição assim, certo? Então as pessoas buscam constantemente pegar trades de 10, 20 para 1 e não focam em manter objetivamente aqueles trades de 3 para 1, manter pegando trades bem configurados que a gente sabe que vai dar certo. Elas optam por cenários arriscados que podem ser prejudiciais ao longo prazo. Você pega um cenário arriscado, dá certo, tudo bem. Você pega dois, dá certo, tudo bem. No terceiro, você já começa a criar em você aquela sensação de que você necessita pegar cenários arriscados para conseguir dar certo. E não vai ser sempre assim, porque o próprio nome diz, é arriscado, é tomar risco, e não tomar um risco saudável que nem a gente está acostumado a tomar no mercado, mas tomar um risco acima do normal, né? Então, optar por pegar posições que são válidas, que estão dentro de contexto, com certeza vai melhorar muito o nosso desempenho. Perfeito? Ó, um dos padrões que a gente pode estar dando uma nota aqui em relação a isso é voltado para quesito de medo de assumir responsabilidade e medo de realmente ali perder o seu status. A soma desses dois medos acaba influenciando muito na sua tomada de decisão. O medo de assumir responsabilidade vem através daqueles trades que você pegou, que você estava convicto que ia dar certo e ele não se desenvolveu. E aí você joga a culpa no mercado, fala que
todas as suas oportunidades estão sendo caçadas, que o mercado é uma guerra e tudo isso que o trader costuma falar. Quando eu compro, o mercado cai, quando eu vendo, o mercado sobe. Isso afeta você psicologicamente e mentalmente, no sentido, e fisicamente, na verdade, né? No sentido de que você vai começar a parar de pegar trades bons, trades bem configurados, com contexto, e vai ficar com medo. Medo de perder, medo de errar, e aí você não quer assumir aquilo para você porque o seu ego é inflado demais. E isso, pessoal, influencia demais, influencia muito, totalmente. E o principal ponto a se notar aqui, para a gente conseguir consertar esse erro, é quando você toma um stop, é porque você fez a sua análise e você tomou essa decisão. Você que quis entrar no cenário X no momento X, perfeito? Então, o nosso objetivo é exatamente entender esses pontos e apreciar o momento, sabe? Apreciar a jornada até alcançar esse objetivo, certo? Então, esse é um dos pontos que a gente queria falar agora, né? E o próximo ponto é sobre perder certo e perder errado, né? Quando a gente perde certo, o que é perder certo? Parece até estranho, né? O ser humano ele não está acostumado a perder, ele sente dificuldade na perda, né? Ele sente frustração, ele se sente é, caçado, é a maior palavra assim que eu tenho para trazer sobre isso. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, perder certo, pessoal, é quando você entra numa posição como essa aqui, né? Que tem um contexto por trás, uma análise objetiva por trás, e aí você entra mesmo depois de ter tomado 2, 3 stops nesse mesmo cenário. Você vê o padrão se desenvolvendo e você entra mesmo assim, porque aquilo faz parte do seu operacional, aquilo faz parte do seu plano de trade e do seu gerenciamento, e você tem que fazer isso. É assim que as coisas vão andar. Não existe trade mágico, não existe um trade milagroso que você vai pegar uma movimentação cheia ali, né? Cheia movimentação inteira. Você vai pegar uma movimentação inteira com um lote gigantesco que vai mudar a sua vida. Isso não existe, né? Então, todo mundo sabe que não tem milagre, né? A gente já tá em 2026, acho que todo mundo já tá bem ciente disso. E assim, optar por perder certo, no caso, pegar trades mais seguros, né? Pegar aqueles trades que não são arriscados, que tem ali uma boa captura de liquidez, um padrão de entrada muito definido, uma tendência atrás guiando você, um contexto comprador forte, controle comprador forte no movimento, candles cheios mostrando intenção. Tudo isso é apto para você pegar um trade excelente e dar certo. E aí vai ter vezes que você vai fazer tudo isso e vai dar errado. E tá tudo bem, entendeu? Faz parte do jogo. Agora, o que é perder errado? Perder errado é quando você monta várias posições de uma vez, porque você começou a se frustrar, né? Você tem a aversão a riscos, então você toma riscos muito baixos, você pega trades curtíssimos, tira os lucros rapidamente, né? Então, um exemplo claro disso é você não espera o preço chegar até o seu alvo mínimo, você tira ele antes, né? Então, traders que utilizam ali 1 para 1, 2 para 1, normalmente fazem isso. Eles colocam ali o trade no 2 para 1, aí a hora que o preço está em 1.50, 1.70, eles já conduzem para o 0 a 0 ou fecham esse trade. E assim, é um comportamento extremamente errado, porque se o mercado volta ali, você acaba ficando de fora de um trade excelente. Aí nos próximos 2, 3 trades podem ser trades de stop naturais e que iam ocorrer de forma ou outra, não tinha solução. E aí você vai lá, entra nos próximos bons e comete o mesmo erro de garantir lucro cedo demais. Isso vai te livrar de alguns stops? Vai, mas ao longo prazo só vai corroer a sua conta. Perfeito? Então a gente tem que ter ciência disso, a gente tem que estar 100% apto a aceitar perder quando tem que perder e aceitar a ganhar o que o mercado quer dar pra gente, né? Então, vai ter vezes, né, que essa aversão a risco, ela pode ser até um pouco contrária, né? Você toma um risco, você coloca o seu dinheiro ali, você sabe que aquele dinheiro pode ser perdido, né, já que trade é 50-50, não existe nada 100% no mercado. E aí, quando o mercado se desenvolve bem ao seu favor, você simplesmente fecha quando ele chega no seu alvo mínimo. E isso, pessoal, é bom você fechar ali no mínimo 3 vezes o risco, que já te dá um edge muito grande, uma vantagem muito grande, né? Porque quando você ganha 3, quando você perde um, é ótimo. Só que o principal problema é quando você faz isso e simplesmente fecha todos os trades que podem andar muito mais. E aí você fica de fora de trades de 6 para 1, 7 para 1, 10 para 1, que nem vão ter trades aqui que eu vou mostrar para vocês que foram exatamente isso, né? Esse trade aqui, inclusive, é um trade de 3 para 1, mas eu já estou almejando levar ele até uns 10 para 1. Assim que ele cruzar aquela linha tracejada lá em cima, vai ser o meu primeiro ponto onde eu vou levar o meu stop, vou deixar cravado ali até 6 para 1, e aí eu vou conduzindo de 3 em 3 para 1, 3 para 1, 6 para 1, 9 para 1. E dessa forma a gente vai guiando, perfeito?
E claro, pessoal, vai ter vezes que o preço vai chegar em 2,80, 2,70 e isso ocorre muito e ele vai voltar e vai tirar você no 0 a 0 ou no stop se você não conduz para o 0 a 0 e tá tudo bem, faz parte, entendeu? Então assim, teve diversos trades que chegou a bater 2,80, 2,81 e eu não fechei, porque eu acredito assim, se eu consigo pegar um trade que vai andar 5, 6, 7 vezes o risco, eu não vou arriscar esse trade para pegar duas vezes o risco. 2,30 vezes o risco. Não faz sentido. Entendeu? E então, pessoal, esse é um comportamento que vai alavancar muito sua conta, porque ele tira você daquela área do 0 a 0. Você ganha um pouquinho, aí você devolve esse mercado. Você ganha um pouquinho e devolve esse mercado. Ele leva você para um ponto exponencial. Você ganha, você perde, você ganha muito, você perde, você ganha muito, você perde. Pessoal, ó, vamos conduzir a posição. Tá chegando em 2 para 1, vai fazer um barulho alto, deixa eu reduzir o som, tá? Só para não assustar vocês. O preço chegou aqui em 2 para 1 já. Vocês podem ver a posição de 3 para 1. Ele atingiu ali 1,99, já tá 2 para 1. Em casos assim, quando dá 1,95, 2,95, já pode considerar 3 para 1, tá? Então tá aqui meu alarme, vou tirar o alarme. E a gente vai lá na nossa MetaTrader agora, eu vou puxar para vocês a tela para ficar verídico a nossa condução, tá? Só pegar aqui. Aqui, reconheceu. Perfeito, pessoal. Então essa aqui é a posição, tá? A gente está posicionado nesse trade agora. Deixa eu esticar ele na tela para vocês aqui. Essa é a nossa posição, ela está montada lá no TradingView. Vamos conduzir essa operação para o 0 a 0. Ó. Então aqui está o gráfico do S100, eu utilizo a corretora IC Trading. Vamos levar o nosso stop ali para aquela área de linha verde. A gente está agora ganhando 13 dólares mais ou menos, né? 14 dólares, 13 dólares. Vamos conduzir ali, deixar uns pontinhos acima só para a gente não tomar um stop por taxa, né? Para a taxa da corretora acabar não cobrando. E aí, olha lá onde está o nosso take profit. Ele está em 83 dólares, né? O nosso objetivo é alcançar no mínimo 24 dólares. Perfeito, pessoal. Então, essa é a jogada, tá? Esse é o que a gente tem que fazer no trading. É o que a maioria das pessoas que são traders profissionais fazem, só que é muito difícil, né? É doloroso a gente ter que aceitar que vai ter que tomar perdas, ter que aceitar que vai ter momentos que as coisas não vão andar da maneira como a gente queria, e tá tudo bem, é assim que tem que ser, e é assim que vai ser por muito tempo. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficam acompanhando aí aquela análise que eu citei sobre o Bitcoin de um trade de 9 vezes o risco para 10 vezes o risco, né? Dependendo de como você conduzisse aquela operação. Fechou? Vamos lá, pessoal. Então vamos dar uma olhada naquele cenário do Bitcoin que eu comentei com vocês anteriormente. Já botei aqui na tela para a gente estar analisando, beleza? Então aqui numa hora, o que eu quero trazer junto com vocês? Ó, aqui a gente tem topos nivelados no gráfico de uma hora. Ele teve uma boa captura de liquidez. Essa captura de liquidez trouxe para a gente uma zona de oferta, que é esse POI de venda que ele faz 1, 2, 3, quebra topos com intenção e quebra fundos. Isso cria uma zona de oferta muito forte pra gente. Tem todo um contexto por trás dessa zona de oferta. Futuramente vou trazer um vídeo para você explicando em detalhes o porquê que essa região é uma região de oferta, né? Explicando ali todo o conceito na prática. E aí, pessoal, o que ele vem gerando pra gente aqui, né? A gente sabe que o Bitcoin ele estava criando uma estrutura de Wyckoff de acumulação, ele limpou liquidez válida acima dos topos nivelados, limpando toda a oferta nessa região, né? Toda a demanda na região e entrando oferta na sequência. Na hora que ele entra oferta na sequência, a gente vê esse grande movimento de baixa se estendendo. Esse movimento de baixa, ele gera pra gente aqui topos nivelados novamente. Esses topos são chamados de resistência, tá? O preço limpa a liquidez acima da resistência, toca na região de oferta que a gente marcou anteriormente e ele gera pra gente um movimento lá no gráfico de 5 minutos chamado SMS. Esse movimento de SMS é um movimento de inversão de fluxo. Essa inversão de fluxo é usada para dar valor, acrescentar força no movimento que a gente está querendo encontrar. Então, olha só, a gente vê o preço limpando a liquidez dos topos nivelados lá anteriormente, ele vem subindo, vem gerando novas liquidez de fundos válidos, né? Então, abaixo desses fundos tem liquidez de demanda, e aí conforme ele vai subindo, ele vai criando uma liquidez melhor ainda para a gente, através dessa estrutura lateral que é criada novamente. Então ele cria novamente uma estrutura lateral, porém de distribuição de Wyckoff, tá? Então a gente consegue ver nitidamente aqui a estrutura lateral. O preço limpa a liquidez novamente da oferta acima dos topos nivelados da estrutura de
liquidez de Wyckoff, né, de distribuição, e a hora que ele vem puxando forte para baixo, ele gera pra gente o nosso POI, que é o mesmo conceito utilizado na zona de oferta, porém para uma zona de confirmação, né? Então é o nosso padrão de entrada. O POI ele está exatamente aqui, ele faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos, quebra fundos, né, no caso da venda, pessoal. Porém, eu não entrei nessa região mesmo ela sendo uma região de confirmação, e eu vou explicar para vocês o motivo agora. Perfeito? Lá no gráfico de 2 minutos aqui nesse ativo, a gente consegue ver nessa mesma região do POI exatamente o ponto onde eu entrei, que foi um ponto de troca de polaridade. O que é isso? É um outro padrão de entrada que a gente utiliza, que é basicamente quando ele gera uma zona de oferta ou de demanda através de POIs, order blocks, etc. E aí a gente consegue ver o preço rompendo com candles fortes esse movimento, voltando para testar, criando para a gente aqui uma zona que antes era de demanda, agora vira de oferta e desenvolve para a gente um grande movimento de baixa, um movimento expressivo de baixa. Olha só, o preço ele deixa aqui topos mais baixos que os anteriores, né? E ele cria para a gente o nosso POI de demanda, que é esse POI aqui. Ele faz 1, 2, 3, quebra fundos com candles cheios e quebra topos. Esse movimento cria uma zona de demanda, que é uma zona compradora, e essa zona compradora futuramente é rompida. Lembrando, pessoal, essa quebra de topos tem que ser feita com fechamento de candles. Então, olha só, aqui a gente tem um candle verde que foi fechado acima da máxima anterior, perfeito? Então, olha só, aqui a gente cria então essa zona de demanda. Essa zona de demanda ela é rompida por um movimento forte, expressivo, e logo nesse rompimento, quando fecha o candle, a gente já pode montar uma entrada de venda aqui com stop acima do pavio do POI, né? Lembra que o desenho do POI ele é feito dessa forma aqui, ele faz 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos, e ele deixa um pavio que é inutilizado no caso das compras. Quando ele vira uma troca de polaridade, esse pavio passa a ser utilizado como nosso ponto da região do stop. Então a gente coloca o stop acima dessa região, não precisa ser muito, e aí a gente já consegue ter um bom posicionamento de stop para aproveitar todo esse movimento de baixa. Aqui está aquele POI do tempo gráfico maior, dos 5 minutos, né? Também gerando um padrão de confirmação, validando essa entrada, inclusive, e aí a gente consegue ter um movimento de 3 vezes o risco. Lembra que eu citei com vocês que a gente poderia aproveitar mais dos movimentos, caso a gente conseguisse segurar as posições até o alvo mínimo de 3 vezes o risco e conduzir para ela? Exatamente. É aqui que a maioria dos traders, né, deixam de aproveitar o que o mercado está disposto a dar para eles. Eles fazem a condução do break-even naturalmente, né, quando atinge um determinado ponto, no meu caso é 2 vezes o risco, e aí, posteriormente, ao atingir o alvo mínimo, eles conduzem esse stop para o alvo mínimo ou fecham a posição. Neste caso, ao conduzir direto para o alvo mínimo sem esperar com que o preço fure o alvo mínimo e feche abaixo, você está sujeito a uma simples paviozada. O preço vai para baixo do alvo mínimo, dá um pavio e te tira ou no 2,95 ou então no próprio 3 para 1. O que acaba prejudicando você de aproveitar um movimento inteiro de baixo igual a esse aqui que a gente está vendo agora. Isso é ruim? Não. É certo a gente fechar no 3 para 1. Porém, se a gente quer aproveitar um movimento maior, a gente tem que estar disposto a simplesmente conduzir o trade para 3 para 1 e acabar perdendo um trade de 3,20, 3,50, às vezes até 4 para 1. Por quê? Quando você dá esse espaçamento para o trade respirar de fato, ele começar a andar aqui no meio, mesmo se ele volte e te tire no 3 para 1, que é o seu alvo mínimo, você vai acabar não pegando, né, esses trades de 4 para 1, às vezes até 5 para 1. Porém, a maior vantagem que dá é quando ele anda abaixo da região do 3 para 1, você não conduz para 4 para 1, 5 para 1 e espera ele atingir um ponto, um próximo ponto chave, que seria o quê? 6 para 1. 6 para 1 é um ótimo ponto. Quando a gente começa a fazer a condução de 3 em 3, isso dá uma vantagem estatística, um edge muito grande. Por quê? Porque quando a gente perde 1, a gente ganha 6. Então, isso é muito vantajoso, né? Ganha no mínimo 3 e pode ganhar até 6, 9 ou 12, que seja. Pessoal, isso é muito vantajoso, tá? Se a gente tivesse conduzido aqui para 6 para 1, a gente teria um trade garantido em 6 para 1 quando ele fechasse abaixo desse movimento. Então, conduzindo aqui para 6 para 1, a gente poderia acabar ficando de fora, porventura, nesse paviozinho. Ou então, se espera ele realmente fechar, o trade só iria fechar lá em 7 para 1. E a gente estaria posicionado aqui em 6 para 1. Perfeito? O mercado ia andar um pouco mais e ia acabar atingindo ali um valor
de quase 9 para 1, 8,53, que já é um ótimo valor para a gente começar a fazer as conduções mais agressivas. Perfeito? Então, a partir do momento que a gente faz essas conduções mais equilibradas, aproveitando o movimento de fato, tem a possibilidade da gente conseguir surfar um movimento que pagou 15 vezes o nosso risco, né? Nesse caso aqui foi 11, porque a gente posicionou ali um pouco mais acima. Mas esse movimento tinha facilmente chance de pagar ali 15 vezes o nosso risco. São maneiras de conduzir, são maneiras da gente aproveitar o que o mercado está disposto a nos dar e, na sequência, acabar recuperando os stops que no revenge trading a gente tentaria em vários trades. Então o segredo não é pegar vários trades, não é pegar trades com risco-retorno gigantesco, mas pegar trades que estão num contexto muito bom e que tem grandes potenciais de se desenvolver e deixar o mercado andar. Perfeito? Pessoal, vamos juntos, vou voltar com vocês aí, vou postar mais vídeos, tá? E espero que vocês tenham gostado. Valeu!